Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Nós estamos com um alimento diário dessa série. A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 5, o Evangelho da Glória de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17. Reavivar a chama do dom de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor de fato está nos chamando para manter essa chama do Espírito acesa. Não é um fogo humano, é um fogo divino. É algo que vem do céu para realmente nos acender. Não podemos oferecer ao Senhor um fogo estranho, mas precisamos realmente oferecer a Ele o seu próprio fogo. Por isso a gente precisa realmente nos manter diante dEle. Não deixar apagar, reaviver, abanar, Senhor Jesus, para que pegue fogo mais intensamente, a luz da glória de Deus possa brilhar a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer nos encorajar, Ele dá para nós a figura da tocha olímpica, Senhor Jesus, onde a importância não era só levar a tocha, mas que a tocha continuasse acesa, que fosse o mesmo fogo do início até o fim. E é isso que o Senhor está mostrando para nós nessa semana. Nós precisamos manter acesos o fogo. O fogo tem a ver com a missão que Deus quer nos dar, e sem Deus a gente não vai conseguir realizar. Nós precisamos do fogo que vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Filipenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Ó Senhor Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, na nova versão internacional. Ó Senhor Jesus. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Manter viva a chama do dom de Deus. Ó Senhor Jesus. Nas duas cartas a Timóteo, Paulo usa várias figuras para tornar sua palavra mais compreensível. Nas semanas anteriores, vimos a ilustração de um combatente na batalha. Ele usou expressões como combate, firmado nelas o bom combate. Combate, o bom combate da fé. Combati o bom combate. Ó Senhor Jesus. Outra ilustração é a de um atleta numa corrida. Completei a carreira. O próprio tema desta série, a igreja, coluna e base da verdade, é ilustrado com a figura de uma coluna, que é a igreja. Ó Senhor Jesus. No segundo capítulo de 2 Timóteo, há outras ilustrações, como a de um soldado que não se envolve em negócios desta vida, de um atleta que deve competir segundo as normas, e também de um lavrador, que deve ser o primeiro a participar dos frutos de seu trabalho. Por fim, temos a figura de alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade, o que nos remete a um marceneiro hábil, que usa sua serra para cortar retamente a madeira. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, veremos a figura da chama de fogo. Vemos uma advertência de Paulo a Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Na nova versão internacional, a tradução é mais clara.
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo o advertiu de não deixar a chama de seu espírito se apagar, mas de reavivá-la. Ó Senhor Jesus! Durante uma conferência de jovens, cujo tema foi "O fogo não se apagará", usei a ilustração daqueles atletas que corriam carregando a tocha olímpica. A cada trecho do percurso, eles se revezavam para carregar a tocha olímpica acesa. Deus nos passou a tocha do Evangelho, a tocha da palavra, e temos de correr a corrida. Não é meramente correr, mas correr com a tocha acesa. Se a tocha se apagar, que valor terá nosso serviço a Deus? Ó Senhor Jesus! Entre as décadas de 1970 e 1980, havia muito fogo no viver da igreja. Experimentei esse fogo, toquei no fogo dos irmãos e eu também tinha esse fogo. Agora, depois de tantos anos, levantaram-se novas gerações. Por isso quero dar uma palavra especial aos irmãos mais antigos. Nosso fogo ainda permanece ou já se apagou? Não quero deixar meu fogo se apagar. Graças a Deus, temos uma geração nova pegando fogo. Mas eu, que sou da antiga geração, quero continuar a queimar. Espero que ao ler essas palavras, todos nós sejamos reavivados. Ó Senhor Jesus! Vejamos novamente a admoestação de Paulo. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Era como se Paulo dissesse: um dia, Timóteo, eu lhe impus minhas mãos e você recebeu o fogo do chamamento de Deus para cumprir sua incumbência. Eu e os presbíteros lhe impusemos nossas mãos e você pegou fogo. Timóteo era cooperador de Paulo, um jovem exemplar e identificado com o coração do apóstolo. Não havia outro cooperador que lhe fosse tão unido de alma como ele. Todavia, Paulo teve de admoestá-lo, pois notou que seu fogo se apagava. Ó Senhor Jesus! A palavra grega para reavivar é anasopirel. Ela é composta do prefixo ana, mais as palavras zoos e pir, e a terminação el. A terminação el está presente nas formas verbais que exprimem ação, como vimos nas palavras peripatel, que é a ação de andar, e stoikel, que exprime a ação de marchar. O prefixo ana significa para cima, de novo. A palavra zoon significa ser vivo, algo vivo, e pir significa fogo. Assim temos, de novo, mais algo vivo, mais fogo, ou seja, reavivar, reacender. A condição de Timóteo era que seu fogo, pouco a pouco, se apagava. Ao usar essa palavra, Paulo queria dizer a Timóteo: levante esse fogo, acenda-o de novo, dê vida a esse fogo e não o deixe apagar-se. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Em que consistiu a admoestação de Paulo a Timóteo? Ó Senhor Jesus! Manter o fogo aceso. Paulo encorajou Timóteo a não deixar o espírito se apagar. A gente não pode fazer as coisas por nós mesmos, porque a gente é simpatizante da palavra, porque a gente entendeu a palavra de Deus. Não, a gente precisa ser enviado por Ele. Por isso a gente já viu nas semanas anteriores que é o Espírito que está à frente de todas as coisas. A gente precisa da palavra pura, a gente precisa do fogo de Deus que vem habitar em nós, que vem nos acender, Senhor Jesus, nos iluminar, nos aquecer, nos avivar, Senhor Jesus. Por isso que Paulo estava encorajando Timóteo. Timóteo, se volta para o Espírito, exercita o Espírito. Tem um fogo dentro de você que é o próprio Deus. E esse Deus, Ele quer governar todas as coisas. Se você deixar o fogo se apagar, você vai ser governado por muitas outras coisas. Isso não é bom. Então a gente precisa realmente aprender a ser governado pelo Senhor. Então Paulo encorajou ele: olha, não deixe de fazer as coisas pelo Espírito. Não caia na pressão, não caia nas situações, mas use o Espírito. Ó Senhor Jesus! Meu ponto-chave de hoje: servir a Deus com o fogo bem aceso. Como o irmão deu exemplo aqui da tocha olímpica. Senhor Jesus! Não é só levar a tocha, mas a tocha tem que estar acesa. Senhor Jesus, tem que estar com um único fogo, o fogo que vem de Deus. Deus, Ele colocou esse fogo em nós, Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Ele é o fogo, a gente vai ver com mais clareza durante a semana, mas Ele quer realmente se manter dentro de nós. Esse fogo tem que nos guiar, nos iluminar, nos encabeçar em todas as coisas. Por isso a gente realmente tem que estar atento para servir a Deus, mas bem acesos, cheios do poder
do fogo, do luminar, Senhor Jesus. Tudo aquilo que vem de Deus, ó Senhor Jesus. Isso é segurança, é saúde para nós, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor de fato Ele quer nos fazer queimar, né, no Evangelho. Ele é o próprio Deus, Ele é fogo, Senhor Jesus. Né, o fogo representa várias coisas, a gente vai ver durante essa semana. O irmão Ele quer mostrar para nós, o Senhor quer nos mostrar que é importante ter essa chama do fogo de Deus. E nós vamos ver vários exemplos, como de Nadab e Abiú, né, que ao invés de pegar o fogo do altar que vinha do céu, quiseram pegar um outro fogo e acender o incensário e levar para Deus, e Deus os extinguiu ele na hora, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, já viram que a minha voz não está legal? Ó Senhor Jesus, estou fungando bastante, estou bastante gripado. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que continuar servindo ao Senhor, continuar levando a bola para frente. Irmãos, perdoem se o áudio não ficar legal, né? A voz não está legal, mas a gente precisa realmente nos voltar ao Senhor, tem que manter o fogo do Espírito aceso. Ó Senhor Jesus. Né? Toda segunda-feira, então, resumindo a semana, Senhor Jesus, que a gente vê realmente a questão de tocar no Senhor durante a semana. E eu sempre começo toda segunda-feira encorajando os irmãos a assistirem o vídeo da semana, Senhor Jesus, lá no Mensagem das Conferências, e o tutorial, Senhor Jesus, que está no Instituto Vida para Todos. A mensagem dessa semana tem quase 1 hora e 32 minutos, e o tutorial está com 30 minutos. Ó Senhor Jesus, então um pouco mais de 2 horas, não basta se organizar, assiste um pouquinho agora, um pouquinho depois, e consegue assistir toda a palavra. Durante a semana eu quero encorajar os irmãos a assistirem, porque o irmão ele complementa bastante essa palavra, e ele bota para nós aqui vários conceitos que a gente precisa realmente entender a respeito de Deus, a respeito do Espírito, mas muitas coisas do que o irmão falou fugiram um pouco do tema da semana, então foram deixadas meio de lado no alimento diário. Então tem coisas aqui que o irmão citou que não vão aparecer aqui, mas a gente precisa realmente ouvir essa palavra para a gente ter uma compreensão, Senhor Jesus, de que o Senhor se entregou para nós, Ele se deu por nós, Senhor Jesus, para Ele ser esse fogo em nós. Durante a semana a gente vai ver, né, vários exemplos práticos, Senhor Jesus, várias coisas na Bíblia que mostram para nós a direção de Deus. Senhor Jesus, a gente vai ver 4 itens principais que podem apagar o fogo do nosso espírito, ó Senhor Jesus. E tem coisas ali que nem são pecado, mas que podem realmente atrapalhar, e atrapalhar muito. Então a gente precisa entender essa semana que esse fogo é um fogo que vem de Deus, né? Deus, Ele sempre teve esse desejo de habitar no seu povo, e aí a gente vai ver a figura da sarça, né? A sarça que arde, a sarça que queima, Senhor Jesus, mas não é consumida pelo fogo. Então eu posso me achar inútil, isso e aquilo, mas Deus, Ele me ama, e Ele quer me usar, ó Senhor Jesus. E o Senhor mostra também que no Velho Testamento, a maneira de Deus se colocar no meio do seu povo era o tabernáculo e o templo, Senhor Jesus. Porque Deus não podia ainda habitar no homem por causa do pecado. Havia ainda a necessidade de haver, né, a obra de redenção de Cristo. Hoje, nós como igreja, nós somos essa sarça, esse tabernáculo, esse templo, onde Deus pode se manifestar. Mas não é de qualquer maneira, o próprio Deus se manifestando através do seu fogo. Então, Deus via, a gente já viu, né, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, Senhor Jesus, ali, Deus guiando o povo, né, no tabernáculo, ó Senhor Jesus. E quando o povo montava todo o tabernáculo, né, e montava ali a bacia de bronze, vinha um fogo, o fogo vinha do céu e acendia essa bacia de bronze para o sacrifício. A partir desse fogo é que era acesa todas as outras coisas dentro do tabernáculo. Por isso que o sacerdote ali, ele tinha esse trabalho de manter acesa. Então ele tinha que com a espivitadeira, né, cortando ali, né, ali o morrão ali, né, para não produzir fumaça, para poder aproveitar ao máximo, né, Senhor Jesus. Então ele não podia deixar se apagar, porque se apagasse, depois ele tem que pegar o fogo de Deus e colocar novamente. Então não pode ser outro fogo. E a preocupação de Deus realmente nos manter diante dele, é isso, que a gente se mantenha com o fogo do Espírito. Podem vir outras coisas por aí, né? As pessoas se concentrarem em querer fazer isso, querer fazer aquilo, porque isso aqui é bom, é uma febre, né? Ó Senhor, a gente fala aqui, quando alguma coisa, as pessoas começam a procurar muito, né? Virou uma febre. Tem esse brinquedinho aqui, virou uma febre entre as crianças e adultos.
olha, agora tem esse negócio aqui na internet, esse canal, ou essa ferramenta da internet, essa rede social que virou uma febre. Senhor Jesus. Febre é quente, né? Esquenta o corpo, Senhor Jesus. Mas para mostrar que tem algo errado. Mas ela não é fogo. Mas realmente, se a gente não estiver diante do Senhor de maneira adequada, eu posso estar com uma febre diante de Deus, Senhor Jesus, e achar que eu estou queimando o espírito. E não é, é uma febre, Senhor Jesus. É algo errado acontecendo, mas a pessoa fica agitada com isso. Ó Senhor Jesus, mas isso debilita o resto do corpo. Está doente, né? Não é fácil. O Senhor quer nos dar um corpo sadio. E Ele quer que nós sejamos o corpo de Cristo de maneira sadia também. Por isso que Ele está mostrando para nós que, logo no início, né, que Paulo deu vários exemplos, né, em 1 e 2 Timóteo, para a gente realmente perceber, né, para a palavra se tornar mais compreensível. Então, ele usou expressões, né, combate, firmado nelas o bom combate, combate o bom combate da fé, combati o bom combate, né, mostrando a questão do soldado, mostrou também a questão do atleta numa corrida, né, Senhor Jesus. E mostrou que o próprio item, o próprio tema da série, né, a igreja como coluna e base da verdade. Eles falam pela figura de uma coluna que é a igreja. O irmão até cita, né, que se você for ver os templos antigos, né, na Grécia e tal, ó Senhor Jesus, na Itália, você vai ver que a maioria deles ruiu, né, caiu tudo, mas as colunas estão lá. Você não vai ver, de repente, em alguns lugares você não vai ver parede, você não vai ver outros detalhes, mas a coluna ficou. Por isso que a coluna é importante. Por isso eu estou mostrando para nós que a igreja é a coluna e a base da verdade. Mas não é eu sozinho como, eu sou toda a igreja. Não, eu sou membro. A igreja é o Senhor agindo em nós. Eu posso vir no Espírito, Senhor Jesus, e realizar a obra de Deus. Mas se eu estiver sozinho, Senhor Jesus, né, é apenas o fogo de Deus alcançando. Mas se tiver gerar o mesmo sentimento nos irmãos, é a igreja. E é isso que o Senhor deseja. Ele quer algo para ele poder se apoiar, para que a sarça possa arder, para que o fogo de Deus possa ser manifesto. E é isso que Ele quer na nossa vida. Por isso está dando para nós todas essas figuras, figura de um soldado, né, que não se envolve nos negócios desta vida. Ó Senhor Jesus, né, a gente trabalha, tem as coisas do dia a dia, estuda, Senhor Jesus, mas eu não posso me envolver com isso, né? Hoje a pessoa vai lá e se envolve no trabalho. Aí ela está trabalhando, alguém de repente oferece para ela: olha, você quer ganhar mais dinheiro? Aí ela, opa, o negócio de trabalhar é para ganhar dinheiro, vamos lá. Ó Senhor Jesus, e aí acaba se envolvendo com coisas ilícitas, né? Aí o que acontece? Se envolveu com as coisas dessa vida. Então, como eu tenho dado muito exemplo, né? Hoje o mundo é marcado pela mentira, um monte de coisa, a gente vai ver um detalhe mais para frente na semana, né? Espíritos enganadores, espíritos de demônios querendo conduzir os irmãos para outro lugar. Ó Senhor Jesus. E por isso a gente precisa ficar realmente atento a tudo isso, para não deixar com que isso apague o fogo original, o fogo que vem de Deus. Senão você vai ficar apenas com uma febre, achando que está queimando no espírito, e não é. Ó Senhor Jesus. O Senhor, por isso que Ele mostrou, olha, não se envolva com as coisas dessa vida. Ou seja, o seu trabalho é para servir a Deus. Tudo aquilo que o Senhor te concedeu, Ele te abençoou, é para a igreja. O dom que Ele te deu, Senhor Jesus, não é para o seu benefício, é para o benefício do corpo. Então, se você usar as coisas que Deus te deu para coisas dessa vida, você vai se enredar, você vai se envolver. E mais para frente o irmão vai mostrar para nós que esse enredar e se envolver é ser capturado para ser exibido como um troféu. Senhor Jesus, o inimigo vai lá, pega você e mostra você para os outros. Olha aí, derrubei esse aqui. É o que acontece muito hoje, né? Cristãos que acabam cometendo erros aí e rapidamente escandaliza, né? Fica escândalo aí, mostrando na internet e tal. Só que isso não é obra de Deus, isso não promove nada. O Senhor está mostrando para nós, um soldado não se envolve com isso, Senhor Jesus, porque ele tem uma direção, né? É agradar o Senhor. Ó Senhor Jesus, aquele que o arregimentou, aquele que o treinou, colocou ali em condição de lutar a batalha. A gente está vendo que nós estamos no momento da aurora, o Senhor está voltando. Muitos cristãos hoje veem que, é a volta do Senhor, a volta do Senhor, mas querem ficar olhando apenas sinais externos, querem apenas ficar olhando, tem o chip da besta, porque esse negócio de chip, isso e aquilo, e aí se distraem daquilo que o Espírito está falando. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, eu tenho que começar a ver a luz da aurora. O Senhor está mostrando algo diferente para nós, a gente precisa realmente estar atento. Eu só vou identificar isso com o fogo do Espírito, um fogo estranho,
não pode se misturar isso tudo. Não posso ter uma febre, mas eu tenho que realmente ir diante do Senhor. Você falou, olha, tem um soldado que ele não vai se envolver com as coisas dessa terra, não vai se distrair, ele vai ficar focado. Tem um atleta que tem que competir segundo as regras para não ser desqualificado. E também tem um lavrador, que é o primeiro a participar dos frutos. Então tudo isso é para nós, né? O Senhor deixou a maneira de fazer, se seguir a maneira de Deus, tudo vai dar certo. Se o soldado lutar de maneira adequada diante de Deus, não vai ser enredado, não vai ser troféu para os outros, não vai ser capturado. E se for um trabalhador, né, ali plantando, vai ser também o primeiro a colher. Ó Senhor Jesus, esse é o que você está chamando para nós. O Senhor, Ele quer que a palavra queime em nós, o próprio Deus queime em nós. Ele mesmo nos ilumine, nos acenda, nos aqueça, nos direcione em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a palavra tem que estar queimando e não se apagando. Por isso a gente vai ver durante a semana com mais detalhes tudo que pode realmente apagar isso, né? E o que também pode nos levar a manter acesa essa chama. Por isso o Senhor nos deu o Espírito, não só o Espírito humano, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que Ele quer mesclar ao nosso espírito humano. Durante a semana a gente vai ver, né, passagens onde aparece, né, bem diferenciado, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito humano, Senhor Jesus. E é isso que vai realmente nos manter avançando diante do Senhor, né? A tocha está sendo levada, o Evangelho, mas não é qualquer Evangelho, é uma tocha acesa, com o fogo de Deus. Eu não vou falar a respeito de Jesus, eu vou levar Jesus, vou levar Cristo para as pessoas, eu vou colocar um fogo nas pessoas e não uma febre. Ó Senhor Jesus, é isso que está mostrando para nós. A gente precisa realmente ver, olha, como é que está a nossa chama. Talvez, né, eu como uma tocha, né, diante do Senhor, eu já tenho meu procedimento, já tenho meu viver, já tem coisas que eu já sei, olha, isso aqui não é bom, Senhor Jesus, mas se não tiver o fogo do Espírito, não adianta, é só uma tocha. Ó Senhor Jesus, não adianta só ser a tocha olímpica, né? Depois que as pessoas que são escolhidas ali levam a tocha olímpica, ela depois guarda, né? Ela leva essa tocha, leva para casa e fica lá meio como um troféu, mas o fogo dela já foi embora, ficou só a tocha, meio chamuscada ainda na ponta. Senhor Jesus, aí ficou ali, olha, eu participei da Olimpíada, o ano tal, está escrito aqui, olha, poxa, que legal, que honra, mas acabou. Senhor Jesus, a gente precisa realmente permanecer diante do Senhor, não deixar se apagar. Ó Senhor Jesus, na versão internacional ele mostrou ali, né? Tem que lembrar de manter viva a chama do dom de Deus que está dentro de nós, o próprio Deus dentro de nós. Por isso mostrou, né, que o Anazil Pirel, né, esse pur aí, né, é como se tivesse um trema, né, fala meio pir, né? Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou, né, Ana é para cima, né? Senhor Jesus, de novo, né, usou aqui que é um ser vivo, algo vivo, né? E o pir aqui, né, que é o fogo. Então ele mostrou que é um fogo, né, vivo e para cima, Senhor Jesus. Então é um fogo que nos leva a alcançar as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, tem que acender, tem que elevar aquilo que está dentro de nós a um padrão celestial. Eu não posso fazer só as coisas de maneira humana, Senhor Jesus. E Deus não vai conseguir fazer as coisas só de maneira divina. Tem que haver essa mescla, Senhor Jesus. Quando há a mescla, né, nós, nossa vida toda ruim, né, como um espinho, como uma sarça, imprestável, não serve para nada. Mas quando junta com o fogo de Deus, ó Senhor Jesus, essa sarça dá uma base para que esse fogo possa se expandir e iluminar muito mais longe. É isso que o Senhor quer, né? Hoje a gente vai diante da palavra, a gente lê, a gente ganha algo, mas quando a gente vai, né, diante do Senhor, a gente deixa Deus nos usar, isso ganha um alcance muito maior. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa realmente perceber, né? É deixar o Senhor se manifestar em nós. Não é o meu fogo, não é a minha temperatura, Senhor Jesus, mas é Deus em mim. E Deus, Ele não vai me consumir, né? Uma pessoa que fica com febre, Senhor Jesus, né? O corpo dela fica debilitado, fica ruim. Ó Senhor Jesus, ela não, né, não consegue fazer muita coisa, mas está lá, né? Está quente, está queimando. Ó Senhor, mas é muito limitado. Mas aquela que tem o fogo de Deus em si, ó Senhor Jesus, cada um de nós tendo o fogo de Deus dentro de nós, bem aceso, Senhor Jesus, Ele tira a nossa limitação. Ele tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que pode impedir o Senhor de avançar. Então, o Senhor Ele quer que realmente, né, a nossa vida seja a luz. Ó Senhor, seja esse fogo que pode arder, né, como encorajou, né?
não deixe se apagar. Como é que está a sua chama? Senhor Jesus, talvez eu possa, não, irmão, minha tocha está bem, porque estou na igreja, tem isso, tem aquilo, mas e o fogo? O Senhor está mostrando para nós que o importante é o fogo, e o fogo não vai nos consumir, muito pelo contrário, Senhor Jesus, o fogo vai nos tornar úteis. Nós que antes éramos inúteis, agora na mão do Senhor nos tornamos úteis, porque houve a redenção de Cristo. Através da redenção de Cristo, o Senhor pode de fato habitar em nós e também se expressar através de nós. Por isso o Senhor está nos encorajando, né? A chama do dom de Deus tem que ser acesa, tem que estar manifestada para que Deus possa alcançar aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.